Gênesis 26, versículos 1 e 2, depois o versículo de número 6. Pai, ilumina os nossos corações nessa noite. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor como crianças que estão aprendendo a andar. Senhor, quando uma criança ela está aprendendo a andar, por muitas vezes ela cai. E essas quedas, Senhor, trazem feridas. Mas o consolo daquela criança é que todas as vezes que ela cair, o seu pai estenderá as mãos e a levantará. E colocará um bálsamo nas suas feridas. Senhor, eu sei que nessa noite há pessoas aqui que precisam da tua mão estendida e precisam do levantar do Senhor. Pai, fé é ver o Senhor com as mãos estendidas, nos ajudando a caminhar. Por isso, Deus, nessa noite, nos ajuda a caminhar na tua presença. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje o negócio vai ser difícil. Deus me levou para o altar ontem, então, irmãos, está complicado o negócio. Glória a Deus. Mas vamos lá, Deus vai dar graça. Gênesis 26, versículos 1 e 2 e 6. Diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Versículo de número 6. Assim habitou Isaque em Gerar. Amém? Por enquanto só até aqui. Irmãos, o contexto dos poços na vida de Isaque é um contexto de seca. Diz que havia uma seca na época de Isaque, assim como nos dias do seu pai Abraão. E por causa da seca, Isaque se propôs a ir para o Egito. Só que quando ele chega nessa região chamada Gerar, Deus lhe aparece e diz assim: Não desças ao Egito, mas permaneça na terra que eu vou te mostrar. E diz o texto no versículo 6 que Isaque habitou em Gerar. Irmãos, Deus tem falado muito comigo acerca desse texto. E o que Deus tem me falado, irmãos? Havia fome na terra. E qual terra era essa? Era a terra de Canaã. A terra de Canaã na Bíblia fala de Jesus. Jesus é a nossa Canaã. Jesus é a nossa terra prometida, é o local do nosso descanso. Mas diz que havia fome na terra de Canaã. Sabe, irmãos, o diabo colocou dentro da igreja um evangelho que é provindo do mais profundo do lamaçal do inferno, que diz que quando você está em Cristo, não haverá situações difíceis na sua vida. Eu estou escrevendo um artigo que depois eu vou lançar na internet, o Evangelho da Felicidade. Hoje não se prega o Evangelho da prosperidade, se prega o Evangelho da felicidade. Que se você está em Jesus, você vai ser feliz. Mas isso não é o que a Bíblia nos mostra. Irmãos, Isaque estava exatamente na terra prometida e diz que houve fome. Sabe o que acontece, irmãos, muitas vezes na nossa vida cristã? Fome. Você está em Jesus. Você é um crente sério. Você quer levar Deus a sério. Mas, de tempos em tempos, vem a seca. Você não está em pecado. Você não deixou de amar a Deus. Mas vem a seca. Isaque não tinha feito nada de errado, irmãos. Isaque não tinha pecado para que viesse a seca na terra. Mas de alguma maneira veio a seca. E sabe o que Isaque propôs no coração?
eu vou descer até o Egito. O Egito, irmãos, fala do mundo. Quantos de nós não passamos momentos de seca, mesmo estando em Jesus? E muitas vezes o nosso coração anseia em buscar alívio no mundo. Quantos irmãos em Cristo já não se desviaram do Senhor ou não estão desviados? Porque enfrentaram algum momento de seca, mesmo estando ali fiéis a Deus, e foram buscar auxílio no mundo. Isaac só não foi para o Egito porque Deus interveio. Deus apareceu e disse: não desça ao Egito. Sabe, irmãos, muitos de nós só não voltamos para o mundo porque Deus agiu com misericórdia. E muitos dos que estão aqui nessa noite só não estão no mundo porque Deus agiu com misericórdia. Mas há alguns de vocês que estão aqui, que estão sentindo seca, estão sentindo fome, estão sentindo um vazio, mesmo estando em Cristo. E às vezes vem no seu coração aquela dúvida: será que vale a pena continuar na terra da promessa? Será que vale a pena continuar em Cristo? A palavra de Deus para você é: não desça ao Egito. Mas sabe, irmãos, o que é interessante? Isaac não desceu para o Egito, mas ele ficou na terra de Gerar. E aonde ficava a terra de Gerar? A terra de Gerar era a fronteira entre Canaã e o Egito. Irmãos, muitas vezes na vida cristã nós vamos ter fome, nós vamos ter sede. Vai parecer que Deus não está ouvindo mais as nossas orações, vai parecer que tudo está vazio. Vai parecer, irmãos, que Deus nos abandonou, nos largou a própria sorte. E você vai desejar ir ao Egito, mas Deus te impede. Mas ainda assim, você fica no limiar entre o Egito e a terra da promessa. Sabe, irmãos, o evangelho hoje precisa ser desafiado a ser um evangelho transparente, a ser um evangelho de realidade. Nós precisamos abandonar o evangelho de conto de fadas, que todo mundo vem e nos diz que se você estiver em Jesus, está tudo bonito, tudo maravilhoso, vai cair flores todo dia dos céus. Isso é uma mentira. Você vai ter momentos de sequidão na sua vida, vai ter momentos que vai parecer que Deus te abandonou, vai ter momentos que você vai enfrentar o deserto, vai ter momentos que você vai parecer que está vagando sozinho. Vai ter momentos que a sua alma vai parecer que está se derretendo no calor, no ardor do deserto. E nesses momentos, irmãos, que parece que mesmo que a gente tenta se segurar em Jesus, parece que Jesus está longe. O que eu faço? O primeiro anseio do coração é: eu vou voltar para trás. Eu vou voltar para o Egito. Alguns não têm coragem de voltar para o mundo, mas voltam às velhas práticas, os velhos pecados, voltam a cometer os mesmos erros, voltam ao velho estilo de vida. Mas a palavra de Deus para nós é: permanece, fica firme, ainda que tenha fome na terra. Ainda, meu querido, que você esteja passando um momento de deserto, mesmo estando em Jesus, permanece firme, ainda que você fique no limite, ainda que você esteja na fronteira, ainda que você olhe do outro lado da fronteira e veja o Egito, veja que o mundo está muito perto, permanece na terra, permanece em Cristo. Isaac permaneceu na terra. Isaac foi obediente a Deus. Mas sabe, irmãos, os desertos, o tempo de sequidão, é a oportunidade que Deus nos dá para deixarmos de sermos medíocres na fé e amadurecermos em uma fé firme e consistente. Eu quero ver, irmãos,
o dia que a máscara desse evangelho que está sendo pregado por aí for arrancado, sabe o que vai virar? Vai virar um caos. Porque 90% desses cristãos não vai saber o que fazer. Eu quero ver quando alguém que recebeu um evangelho, que quando ele estiver em Cristo é só prosperidade, quando ele vê que a sua firma faliu, quando ele vê que agora ele vai ter que ser um operário, eu quero ver o que ele vai fazer da vida dele. Sabe, irmãos, porque o propósito de Deus é nos levar a um tipo de fé que não anda pelas coisas que vemos, mas pelas coisas que cremos. 90% da cristandade hoje só está em Deus porque está vendo alguma coisa, mas eu quero ver o dia que não vê nada. Era muito fácil, irmãos, para Isaac permanecer na terra, enquanto a terra estava frutificando, enquanto a terra manava leite e mel. Mas o dia que essa terra parou de manar leite e mel, ele propôs no coração: eu vou descer para o Egito, porque no Egito está tendo comida. Mas a misericórdia de Deus brecou Isaac. Não desças ao Egito. Não vá para o mundo, Isaac. Permanece na terra. Está seco, está difícil, você não está vendo nada, mas permanece. Meu querido, você não está vendo nada acontecer na sua vida. Está sequidão, mas permanece. Está difícil, mas permanece. Eu estou quase indo. Permanece na terra. Permanece na terra. E é nesse contexto, irmãos, de sequidão e de vontade de ir para o Egito, que Deus envia Isaac na experiência dos poços. Poço na Bíblia fala de profundidade. Alguém já disse, irmãos, que Deus é como um oceano profundo, cheio de mistérios a ser revelados para nós. Mas 95% dos cristãos vivem na beira da praia. Quantos de vocês já pecaram em ir na praia? Você sabe que na praia é pecado, né? Ó, povo santo, só eu que pequei. Quase todo ano eu pego um tempo de férias e vou para a praia. Senhor, usa de misericórdia comigo. Olha, foi difícil. Ah, tem mais uma pecadora comigo. Ir para a praia não é pecado não, irmão. Ainda bem, né? Mas a maioria de nós, quando vai para a praia, fica no raso. Poucos são os que vão mais fundo. Mas por que a gente fica no raso? Porque a maioria não sabe nadar. A maioria tem medo de ir para o fundo e ir embora e morrer. São poucos os que se aventuram a ir mais além. Mas se você já foi na praia em época de temporada, você vai perceber uma coisa: ficar na praia é um caos. Ficar ali na beiradinha é um caos. É criança com o nariz sujo. É mulher chamando o filho. É cara bêbado que não sabe se vai e se mata logo no fundo, ou se ele morre ali na praia mesmo, afogado ali numa ondinha que bate. E se você quer um pouco mais de tranquilidade, você tem que ir mais para o fundo. Mas sabe, irmãos, ir mais para o fundo é perder o controle. A maioria de nós gosta de ficar na praia, na beiradinha ali, porque ali nós temos controle. Ainda que uma onda pegue e te desequilibre, mas você ainda está sob controle. Você está mantendo as situações sob controle. A maioria de nós que estamos aqui temos receio de ir mais fundo em Deus, porque nós temos medo de perder o controle das nossas vidas para Deus. Então a gente prefere ficar ali. Eu molho meus pés, de vez em quando eu jogo uma aguinha na cara, de vez em quando eu me arrisco a ir até com água no joelho, de vez em quando eu vou um pouquinho mais fundo em Deus, então eu leio um pouquinho mais a Bíblia, eu me emociono ali no culto, mas eu não quero perder o controle da minha vida. Eu quero ter o meu relacionamento com Deus, mas eu
quero um relacionamento superficial. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Se você entregou a sua vida para Deus, como Abraão entregou a vida dele, se a sua vida é marcada por altares, Deus te levará a uma vida de profundidade. E para te levar a uma vida de profundidade, Deus vai usar a sequidão do deserto, Deus vai usar os períodos de fome, Deus vai usar os períodos de dificuldade. Porque Deus, irmãos, tem muita coisa a nos ensinar. Se você vai no fundo do oceano, você vai ver coisas que a maioria dos que estão na praia não vê. Você já viu aqueles mergulhadores? A gente tem o privilégio de ver algumas coisas porque os caras vão lá no fundo e filmam. E a maioria de nós cristãos vive assim. De vez em quando a gente vem para o culto e alguém foi no fundo do mar de Deus, filmou alguma coisa e mostrou para a gente. Aí a gente olha e fala, poxa, que legal, cara. Olha o que o irmão está falando. Mas quantos de nós viemos de uma semana mergulhados na profundidade de Deus para dizer assim, olha, o irmão viu coisa tremenda, mas cara, essa semana eu tive uma experiência com Deus. E depois chama o irmão e fala, irmão, eu vi isso nas profundezas de Deus. Isso aí que você viu é tremendo, mas eu vi também. E Deus, irmãos, quer nos levar para a profundidade. Só que a profundidade tem um detalhe. Na profundidade não tem agitação. Na profundidade é a quietude. E a maioria de nós gosta de agito. A igreja hoje ela é uma igreja ativista e agitada. Umas é só campanhas. Campanha disso, daquilo, campanha. Outras são só show. Outras são só atividades. Poucas são as que falam, gente, vamos mergulhar na profundidade de Deus. E vamos nos aquietar. Vamos refletir sobre a profundidade de Deus. Chega de agito. Chega de estar no lugar onde nós somos afetados pelas coisas exteriores. Se você estiver no fundo do mar, você não será atingido pelas situações que estão acontecendo no exterior. Você sabia que teve uns mergulhadores brasileiros que se salvaram da tsunami porque eles estavam no fundo do mar? Eles só sentiram algo diferente. Eles sentiram que aonde ele estava deu uma balançada diferente, mas acharam normal. Quando eles saem do mar, eles olham e veem tudo arrasado. Irmãos, a economia mundial está entrando numa crise terrível. E isso é só o começo. Como diz o Lula, é só uma marolinha. Porque quando o tsunami vier, só os que estiverem aprofundados em Deus vão permanecer vivos. Quando a crise mundial tomar conta, irmãos, que esse evangelho da felicidade não estiver mais funcionando, só os que estiverem aprofundados em Cristo vão conseguir sobreviver. Só aqueles que não andarão mais por vista, mas andarão por fé, vão conseguir sobreviver. Só aqueles que não são direcionados pelas coisas exteriores. O que Deus quer fazer com você é aprofundar a sua vida em Deus. É te levar mais fundo. É te levar ao nível do lugar que você não tem mais controle sobre a sua vida. Te levar a uma situação em que as coisas exteriores já não tomam mais conta de você. A maioria de nós, irmãos, num dia está bem, no outro dia está ruim com Deus. Por quê?
Porque o dia que você está bem é o dia que você teve aumento no seu salário. O dia que você está mal é porque houve um anúncio na empresa que vai ter um facão e vão cortar metade dos funcionários. Então isso mostra que nós estamos sendo controlados pelas coisas exteriores. Isso mostra que ainda a gente está na praia das coisas de Deus. Mas sabe, irmãos, por que que Deus quer nos levar à experiência de poços? Você sabia que ao meio-dia tem estrelas no céu? Mas por que que a gente não vê? Porque tem muita luz. É a luz do sol. São luzes que estão aí. As luzes do mundo nos atrapalham de ver. Mas você sabia que se você cavar um poço, quanto mais fundo esse poço for, mais fácil vai ser possível você ver as estrelas? Por quê? Porque quanto mais fundo o poço, menos as luzes exteriores vão afetar a sua visão. Isaac precisava aprender a experiência dos poços. Porque quando os poços fossem cavados, ele ia conseguir ver o brilho de Cristo. E ele não seria afetado pelas coisas exteriores. A maioria de nós, irmãos, não consegue ver melhor a Deus, porque a luz do mundo ainda brilha muito forte. E aí Deus vai permitir a sequidão. Ele vai permitir o deserto, para que nesse momento a gente cave um poço e vá fundo nele. E quando você for fundo nele, todas as coisas exteriores vão se apagando. E aí você só tem foco para ver Cristo Jesus. Mas vamos ver os pós da vida de Isaac? Sabe, irmão, a grande sacada da vida cristã é você entender que Deus está trabalhando com você. Deus está trabalhando em você. Você tem que pegar toda oportunidade, irmão. Tudo que Deus permite ou Ele faz nas nossas vidas, Ele está trabalhando em nós. Eu vou contar um detalhe aqui que a maioria não sabe. Você lembra que bateram no meu carro? Lembra? Você me viu com o carro com a porta amassada? Afundada? Alguns viram. O cara que bateu no meu carro entrou na justiça contra mim, irmãos. Ele está pedindo 10 mil reais. Agora em outubro vai ter audiência. Você pode dizer assim, mas você não é apóstolo? Sou, e daí? Mas sabe, irmãos, o duro foi sentar na sala de espera da reunião de conciliação com o cara. Só que eu podia e tive até vontade de voar na goela dele. Só que eu falei, Deus, o Senhor quer me ensinar algo. E eu quero aprender o que o Senhor quer me ensinar. E talvez você seja ciência de justiça e diga assim, que isso, Márcio? Deus é justo, você não vai perder. E se eu perder? Deus deixou de ser justo? Só que se eu perder, eu sei que Deus quer me ensinar algo. E eu quero aprender o que Deus quer me ensinar. Sabe, irmãos, muitas vezes na vida, as circunstâncias vão nos ser contrárias. Mesmo você sendo crentinho, lindo, maravilhoso. Mesmo você sendo pastor, líder, apóstolo, evangelista, mestre, vice-querubim, líder de louvor no céu. As circunstâncias muitas vezes vão nos ser contrárias. Mas o que você faz com essas circunstâncias contrárias? Você aprende o que Deus quer te ensinar? Você aproveita essa oportunidade para cavar um poço e se aprofundar em Deus. Por quê, irmãos? Porque naquela sala de conciliação, com meu sangue fervendo,
eu fiquei pensando em Jesus. Eu falei, Deus, o cara está contra mim porque bateu no meu carro e eu já estou cheio de senso de justiça. E o senhor que estava num tribunal, sendo inocente, ia ser condenado à morte. Se eu perder dinheiro que eu vou dar para o fulano, mas o senhor ia ser condenado à morte. Se eu estou querendo matar o cara, como o senhor conseguiu permanecer inabalável? Foi isso que eu fiquei questionando lá, irmãos. Como? Se eu, num negocinho simples, eu já queria matar o cara. Eu falei, Jesus, o Senhor estava ali, gente esbofeteou, gente fez tanto, e o Senhor não abriu a boca. O Senhor não chamou a justiça. O Senhor não chegou e falou assim, eu sou o filho de Deus, não me bata. Permaneceu ali, foi condenado à morte sendo justo. Sabe, irmãos, ali eu falei, Deus, eu sinto que o Senhor ainda precisa trabalhar muito em mim. As oportunidades, irmãos, que Deus nos dá para nós nos aprofundarmos em Deus, nós precisamos nos aprofundar. Nós precisamos nos aprofundar. Deus estava dando uma oportunidade para Isaac se aprofundar em conhecê-lo. Deus está te dando oportunidade, meu irmão, minha irmã, para você conhecer o Senhor melhor. Mas vamos lá. Antes, irmãos, de Isaac cavar os seus poços, primeiro ele teve que desentulhar os poços que o inimigo tinha entulhado. Vamos ler isso aí? Gênesis 26. Versículo 14, diz assim: e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que o servo de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. E disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os pais chamou-os pelos nomes que o chamara seu pai. Sabe, irmãos, a primeira experiência de poço que Isaac teve foi desentulhar os poços do seu pai, que o inimigo, por inveja, tinha entulhado. Sabe, irmãos, muitas vezes, no momento de sequidão, sabe o que a gente precisa fazer? Desentulhar os poços antigos. Sabe, irmãos, eu vejo que de tempos em tempos o inimigo, por inveja, vem e entulha os nossos poços, joga terra. Aquela profundidade que você tinha com Deus, o inimigo deu um jeito de tapar. Você era alguém profundo, mas o inimigo das nossas almas veio contra e começou a entulhar. Jogar um desânimo aqui, jogar uma situação ali, e aquilo foi enchendo de terra. Então Deus mostrou para Isaac o seguinte: para você permanecer firme na terra da sequidão, desentulhe os poços antigos. E aí eu te pergunto, meu irmão, existem poços antigos na sua vida que precisam ser desentulhados, que o inimigo entulhou? De repente você era alguém que amava estar no monte orando, mas o inimigo foi entulhando, entulhando. Hoje, malemar, você agradece a comida. Talvez você era alguém que amava passar tempo com a palavra de Deus. Hoje, você passa mais tempo lendo a revista Veja, e Isto É, do que em contato com a palavra. Talvez você amava fazer algo para o Senhor. Você amava ajudar, você amava contribuir. Eu não sei, irmãos.
O que é que você fazia para Deus em profundidade e que o inimigo entulhou? Mas a primeira palavra para você nessa noite é: desentulha os poços antigos. Nesse momento de sequidão, nesse momento de dificuldade, desentulha esses poços. Volta a fazer esse poço a fluir água. Volta a fazer as coisas que antigamente você fazia. Mas está seco. Eu estou passando um momento de deserto. Sabe um detalhe da vida de Isaac? Isaac semeou na sequidão. Vamos ver isso? Versículo de número 12. Veja o que diz aí. E semeou Isaac naquela terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Irmão, quem daqui teria coragem de semear numa terra seca? Eu já vi alguém semear numa terra fértil. Mas Isaac semeou numa terra seca. E diz que Deus abençoou. Por quê? Porque a fé não é pelo que vemos, mas é pelo que cremos. Se Deus disse, fica na terra, é porque Ele vai me prosperar. E se Ele vai me prosperar, então eu vou semear. Agora, irmãos, eu já vi o pessoal fazer apelo com esse texto para trazer dinheiro, para arrancar a grana do povo. Só que esse texto não está falando só disso, de prosperidade financeira. Esse texto está falando que Isaac obedeceu a Deus ficando em Cristo, simbolizado na terra de Canaã, e ali ele semeou, e por ter semeado em Cristo, ele colheu abundância em Cristo. Mais do que te prosperar financeiramente, meu querido, Deus quer que no momento de sequidão sua, você continue semeando em Jesus. Você continue semeando naquela terra. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que só pode fazer algo para Deus quando tudo está bem. Irmão, não estou muito legal não, estou deixando tudo, estou largando tudo. E a gente para de semear. Estou seco, vai orar seco. Semeia. Me chamaram para ir para o monte. Mas não estou bem. Vai, fica lá de boca calada, mas vai. Estão me chamando para ler a Bíblia, mas eu não estou seco. Nem que for para você só ficar lendo o Salmo 23, mas leia, faça alguma coisa, semeia. Isaac semeou no tempo de sequidão. Eu creio que ele, olhando aquela terra árida, ele foi semeando, ele dizendo: Deus, o Senhor disse que vai me prosperar, que o Senhor vai me abençoar. Algo vai acontecer, em algum momento eu vou colher os frutos. Sabe, irmãos, nós somos crentes medíocres na nossa fé. Qualquer coisinha a gente já fica em casa para assistir Fantástico. Não estou muito legal não, hoje eu vou ficar em casa. É aí que a gente deveria vir para semear. Não estou bem, estou seco, mas eu vou porque eu vou semear. Vamos louvar agora, Deus, o Senhor sabe como está meu coração, mas eu vou semear. Eu vou lá, Senhor, semear a palavra no meu coração. Isaac semeou na terra seca e ele colheu. Isaac desentulhou os poços antigos na sua vida. Você precisa desentulhar os poços antigos. E deixa eu dizer uma coisa para você: isso é um trabalho teu, Deus não o fará. Quer que eu repita? Isso é um trabalho teu, Deus não o fará. Não diz o texto que Deus desceu e desentulhou os poços. Diz que Isaac deu ordem aos seus servos: desentulhe esses poços antigos. Às vezes a gente fica esperando Deus vir para fazer o que era para nós fazermos.
Talvez você está esperando Deus te topar pela mão para te levar em algum canto, quando na verdade você deveria ir. Desentulhar os poços foi um trabalho de Isaac, não foi um trabalho de Deus. Desentulhar os poços da sua vida é um trabalho teu e não de Deus. Mas agora Isaac vai partir para cavar os seus poços. Depois que você desentulha os poços antigos, irmãos, você precisa cavar novos poços. Você precisa procurar lugares que te deem mais água. A maioria de nós crentes, irmãos, estacionou. Mesmo em terra seca, nós precisamos desentulhar os poços antigos, mas cavar novos poços. Beber água fresca, beber água renovada, ter outras experiências com Deus. Talvez você é daquele que, se eu chamar aqui para contar um testemunho, você vai falar: pastor, em 1874, eu me lembro que eu tive uma experiência com Deus. Irmão, como foi bom aquele tempo. Eu lembro. Poucos de nós talvez diríamos: ontem eu tive uma experiência com Deus. Cara, chacoalhou a minha vida. Eu nunca tinha tido uma experiência dessa com Deus, não. Quantos de nós teríamos poços novos para apresentar? Quantos de nós? Eu me lembro no seminário, quando eu fiz teologia, tinha um irmão lá que a igreja dele tinha acho que 100 anos. 100, não, acho que uns 80 anos. Com uns 20 membros. E os 20 membros já estavam com o pé no céu. E sabe, irmão, toda aquela tradição, porque nós somos quase uma igreja centenária, com 20 membros. E um dia conversando assim em particular, eu falei: e quando os 20 membros da igreja dele morrer? Acaba a igreja. Que nem os filhos desses aí estavam ficando na igreja. Sabe por que isso? O diabo entulhou os poços e eles não abriram poços novos. A vida cristã é uma vida dinâmica, meu querido irmão. A vida cristã é uma vida de poços novos. Eu não desprezo os antigos, porque os antigos também dão água. Mas eu sei que eu preciso cavar poços novos. Eu preciso ter outras experiências com Deus. Eu não desprezo as experiências que eu já tive. Mas eu sei que eu preciso ter mais experiências. Eu preciso ter experiências novas, revigorantes. Porque essas experiências novas vão me fazer se aprofundar mais em Deus. Eu vou conhecer melhor o Senhor. Um dia eu conheci o Deus que proveu quando eu estava com situação financeira difícil, mas agora eu estou conhecendo o Deus que cura. Agora eu estou conhecendo o Deus que me sustenta no momento de dificuldade. Olha para o irmão que está aí do seu lado e fala: irmão, você precisa cavar poços novos na sua vida. Mas vamos para o primeiro poço. Gênesis 26, 19 e 20. Diz assim: cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de água viva. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então, irmãos, o primeiro poço cavaram. O que acontece? Os pastores daquela região vêm e brigam com os pastores de Isaque, dizendo: esse poço é nosso. E aí deram o nome naquele poço de Ezeque. Ezeque significa contenda, mas também significa desafio. Sabe o que isso fala, irmãos? Que Deus permitirá desafios nas nossas vidas. Deus permitirá situações que vão exigir de você
que você tenha coragem. Na vida nós vamos enfrentar momentos de desafios, mas os momentos de desafios são oportunidade de Deus para nós aprofundarmos o nosso relacionamento com Ele. Aquele poço se chamou desafio, porque no desafio é que nós podemos aprofundar nosso relacionamento com Deus. É na hora que bota um desafio diante de você, que você tem a oportunidade de conhecer quem Deus é. Esse é o primeiro poço na vida de Isaac. O poço do desafio. O poço que ele precisou se aprofundar em Deus quando o desafio surgiu na vida dele. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Isaac não brigou pelo poço. Eles saíram fora e foram cavar o segundo poço. Vamos ver? Versículo 21. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitna, que significa luta. Quem daqui já passou luta na sua vida? Quem daqui gosta de passar luta na vida? Quem daqui gosta de vitória? Quem gosta de vitória? Acena com a mão assim. Você já viu vitória sem luta? Só se for esse jogo aí que o outro time não compareceu. Mas toda vitória pressupõe luta. As lutas são oportunidades para você aprofundar a sua vida em Deus. Os desafios são oportunidades, mas as lutas também são oportunidades para você aprofundar a sua vida em Deus. Quer criar um filho medíocre, ridículo na vida? Exime ele das lutas e dos desafios da vida. Quer matar seu filho no ninho? Põe ele dentro de uma bolha e exime ele das dificuldades da vida. Para você nascer, você teve que enfrentar um desafio, uma luta, que foi vir para fora. A Melissa já veio com o cordão dado um nó. Alguns daqui já vieram com o cordão enrolado no pescoço. Outros não desse remédio, não sustentava dentro da barriga. Outros daqui nasceram roxo. Outros daqui a mãe tentou abortar. Então, irmãos, já desde o ventre, nós já viemos debaixo de desafios e de lutas. E passamos a vida tendo desafios e lutas. E deixa eu dizer uma coisa para você. O fato de você ter aceitado Jesus, fazer parte de uma igreja, ter carteirinha de membro de alguma igreja, não vai te eximir de ter desafios e de ter luta. Até pelo contrário, vai ter mais desafios e mais luta. E se você quer ter uma vida profunda em Deus, saiba de uma coisa: Deus é o Pai perfeito. Ele não eximirá as nossas vidas dos desafios e das lutas. Você pode estar tentando cercar seu filho, para o seu filho não ter desafio na vida e nem luta. Mas Deus não fará isso. Deus não nos colocará dentro de bolhas. Deus vai permitir que todos os desafios e lutas venham contra nós, porque isso são oportunidades para a gente aprofundar a nossa vida nele. Fala para o seu irmão que está aí do seu lado: você não está envolto em bolha. Você, pai e mãe que está aqui, pode estar fazendo seu filho o queridinho do papai e da mamãe. Deus não fará isso conosco. Você que pode estar aí: não, filho, você vai fazer vestibular para a faculdade, eu vou no seu lugar.
Quem tem ouvidos, ouça. Mas sabe, irmãos, esses dois poços, é muito interessante, porque Isaac não brigou por eles. Era direito dele. Ele estava na terra dele. Cavou o poço, quem cavou foi ele e os seus servos. Os caras chegaram e falaram, esse poço é nosso. Tá bom. Pegou a sua tenda e levantou e foi embora. Cavou outro poço, os caras vieram de novo. Se fosse você, o que você faria? Estejam orando, irmãos. O diabo tem se levantado e está querendo tomar meu poço. O inimigo. Irmão. Deixa quieto. Mas sabe, irmãos, por que Isaac abriu mão dos poços? Porque ele sabia que aonde ele abrisse um poço, Deus estaria com ele. Deus tinha falado, eu vou te prosperar nessa terra. Ah, essa aqui é a diabo, esse poço fica para você. Eu vou cavar outro, porque onde eu cavar poço, Deus vai me dar. Agora, a maioria de nós, irmãos, é tão carnal, que a gente esquece de Deus e fala, não, é meu, eu vou para cima. Não, é meu, eu não vou abrir mão. Eu cavei, eu suei, é meu. E existem situações que Deus quer que nós lutemos. Amém? Mas quando Deus fala lute, e não quando a nossa carne fala lute. Quando Deus te mandar defender o seu poço, defenda. Mas quando a tua carne estiver falando defende o seu poço, não defenda. Deixa Deus defender. E sabe muitas vezes como Deus vai defender? Te abençoando para você abrir outro poço. Ele abriu mão do poço. Eu ouvi uma frase essa semana que encaixa muito com o ser humano. O irmão disse assim, sabe por que Deus disse na lei, olho por olho e dente por dente? Porque o ser humano é tão carnal, que por um olho ele pede a cabeça inteira. E por um dente ele quer a dentadura toda. Por um tapa hoje, a pessoa responde com um tiro. Então Deus sabia que a natureza carnal do homem era tanta que ele falou, um olho é por um olho. E um dente é por um dente. Porque a gente sempre quer ir além. Nós sempre estamos cheios de justiça própria. É meu. Deus me deu. Eu conquistei. Foi no meu suor. E aí Deus permite os desafios, as lutas, para muitas vezes nós aprendermos a confiar que Deus é conosco. Sabe, irmãos? Eu posso ser condenado a pagar 10 mil reais para o bonitinho que bateu no meu carro. Praticamente um carro novo para ele. Mas, sabe de uma coisa? Deus é comigo. Se o inimigo quiser ficar com esse poço, ele fica. Deus vai me dar outro poço. É simples, irmãos. Quando você entende que a bênção de Deus está com você, ainda que você pareça que você perde aquele poço, você não está perdendo, você está ganhando. Sabe por quê? Porque aí vem o terceiro poço na vida de Isaac. Vamos ver? Gênesis 26, versículo 22. Diz assim, e partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote. E disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. No terceiro poço não brigaram mais. Mas aí Isaac chamou o terceiro poço de Reobote, que significa alargar, fazer crescer, expandir. Em outras palavras, o seguinte, irmãos. Esse poço mostra que Isaac havia aprendido a lição e tinha crescido. Quando você aprende o que Deus quer fazer numa situação, Deus alarga o seu território. Deus expande a sua vida com Ele. A maioria de nós, irmãos, está sempre
caindo nas mesmas coisas e passando pelas mesmas situações, porque ainda não aprendeu o que Deus quer que você aprenda. Isaac cavou um poço, vieram, brigaram, deixa, vamos cavar outro. Eu entendo que Deus falou, bom, vamos ver, eu quero que ele abra a mão do poço. Ah, abriu mão, mas vamos ver a segunda. Segunda, eu abro mão, passou na prova. Terceira poço, ninguém brigou mais. E aí ele chamou aquele poço de Reobote. Ou seja, eu cresci em Deus. Eu fui alargado. Deus está me alargando. Deus está expandindo o meu território e a minha autoridade. Sabe, irmãos, a maioria de nós não cresce na vida cristã porque a gente não aprende rápido as lições de Deus. Deus está querendo te matar e você continua querendo estar vivo. Deus está querendo tratar áreas da sua vida, mas você continua querendo segurar. E aí não expande. Isaac aprendeu rápido. É para largar o poço de mão, eu largo. Largo o segundo, porque Deus está comigo. No terceiro, estava aprovado. Eu alargo as minhas tendas. Eu alargo os meus propósitos com Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? A maneira de Isaac de vencer o inimigo foi abrindo mão e confiando que Deus era com ele. Confiando que aonde quer que ele abrisse um poço ia dar água. O inimigo tem que ficar na cola da bênção dos outros. Mas os que são de Deus não precisam ficar na cola da bênção dos outros, porque a bênção de Deus é com ele. Se o inimigo tentar tomar o seu poço, irmãos, e conseguir, se Deus falar para você, abre mão desse poço, saiba que Deus vai te abençoar e você abrirá outro poço e vai dar água. Se Deus falar, abre mão desse de novo, abra mão, porque vai haver um momento que você vai passar na prova e aí você vai entender que o seu território foi alargado, que você cresceu, que você amadureceu mais em Deus, que agora você está mais maduro, que agora você está mais firme em Deus, que agora você está conhecendo coisas novas de Deus. Mas sabe o que é mais interessante? Se fosse eu no lugar de Isaac, eu ia falar, cara, agora Deus expandiu. Estou com um poço aqui, não brigam mais. Monta as tendas, fixa aqui, que aqui é onde a gente vai ficar. Mas olha para o seu irmão e diga assim, Isaac não ficou parado. Ele foi abrir o quarto poço. Irmão, a maioria de nós estaciona na bênção de Deus. Não, Deus está me abençoando, vou ficar por aqui. Isaac não foi assim. Porque Isaac mostra que a vida cristã é dinâmica. Que quanto mais fundo em Deus você tiver, mais fundo você ainda precisa estar. Você nunca chegou tão fundo em Deus. Sempre tem mais de Deus. Alguém já disse que a vida termina quando você para de crescer. Sabia quando nós começamos a morrer, é quando nós paramos de crescer? Quando você para de crescer, você começa um processo de morte. O dia que você olhou lá na fita métrica e você deixou de crescer em estatura, começou o progresso de morte agora na sua vida. Isso é a lei da vida, irmão. E na vida cristã é a mesma coisa. Quando você para de crescer em Deus, quando você acha que você já sabe tudo, você começou um processo de morte espiritual. Porque nunca ninguém saberá tudo de Deus. Tanto é que nós vamos entrar pela eternidade para conhecer a Deus. Sempre há algo novo. E Isaac nos mostra isso. Ele falou, não, eu não posso ficar aqui. Eu vou cavar outro poço. Vamos ler? Gênesis 26. Vamos ler os versículos 24 e 25, 32 e 33.
Diz assim, versículo 23. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquelas mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Ele estava em Gerar, saiu dali e foi para Berseba. Em Berseba Deus aparece para ele, e olha que interessante, Isaque levanta um altar. Só que Isaque só não levanta um altar, agora ele também cava um poço. Sabe o que isso mostra, irmãos? Um avanço. Isaque é um degrau a mais de Abraão. A sua vida talvez é uma vida de altar. Você se entrega para Deus, mas ainda tem mais. Você precisa se aprofundar em Deus. Se você falou, cara, eu quero ter uma vida de altar, a sua vida também precisa ser uma vida de poço, de profundidade. Não é só uma vida de vir aqui, ficar levantando a mão e falar, te ama, ele me ama, ele ama todo mundo, ele ama nós e ama vocês também. Mas é uma vida também de se aprofundar. Eu levanto um altar, mas eu também cavo o poço. Eu me entrego, mas eu também me aprofundo. Eu estou entregue a Ele, mas eu também vou me aprofundar em Deus. Ele levanta um altar, invoca o nome do Senhor, e ali os servos dele cavam um poço. Vamos ler agora o versículo 32 e 33. E aconteceu naquele mesmo dia, que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço, que tinham cavado, e disseram-lhe, temos achado água. E chamou Seba. Por isso é o nome daquela cidade Berseba até o dia de hoje. Então o quarto poço ele se chama Seba. Seba quer dizer juramento. Agora, irmãos, o que aconteceu? Ele chega em Berseba, cava um poço e não diz que saiu água daquele poço, só diz que cavou. Nesse intervalo, chega Abimeleque, rei dos filisteus, e chega para Isaque e diz assim, nós temos visto que Deus é com você, que Deus está te abençoando, você é abençoado do Senhor, faz agora um juramento, que você não vai pagar a gente com o mal, porque nós fizemos bem para você, você não vai nos atacar, porque você está se tornando poderoso. E Isaque faz um juramento, come junto com o rei dos filisteus, e eles vão embora. Quando eles vão embora, os moços chegam e falam, Isaque, saiu água no poço. Irmãos, na Bíblia, os filisteus, eles são um exemplo do inimigo, mas eles também são símbolos da carne. Sabe qual é um dos grandes inimigos seu? Para você não se aprofundar em Deus, dá uma beliscada em você. Fala assim, é essa carne velha aqui. Um dos grandes inimigos seu, para que você não se aprofunde em Deus, é essa carne velha sua aí. Porque essa carne não quer profundidade com Deus. Se eu falar para você, quantos daqui estão com fome? Fome mesmo, de comida. Quantos não estão com fome? A maioria. Se eu falar para você, vamos jejuar. O jejum começa agora. Eu garanto que alguns de vocês, ai que fome, dos que não estavam com fome. Ai, mas eu nem não, mas eu tomei um cafezinho à tarde. Não, Márcio, joga para depois da meia-noite para mim chegar em casa e jantar. Não é isso aí, irmão?
Porque essa sua carne aí não quer profundidade com Deus. Quantos de vocês avançam a madrugada assistindo filme? Mas se eu falar assim, irmãos, vamos levantar um relógio de oração de madrugada, você já começa a dormir agora. Ai, que sono, ando tão cansado. Quantos de vocês chegam cansados do trabalho, falando, vou chegar, vou tomar um banho, vou deitar, vou dormir. Mas chega lá, está passando um jogo. E você não sabia que ia ter jogo, senta e fica lá. Mas se eu falar para você, chega do trabalho e vai ler a Bíblia, você, mas quando eu leio a Bíblia me dá sono. Para as coisas de Deus, irmãos, a nossa carne está sempre resistente. A nossa carne é o maior inimigo para nós nos aprofundarmos em Deus. Quantos de nós não temos dificuldade de ir num cinema e ficar 3 horas sentado assistindo um filme? Mas quantos de nós temos dificuldade de ir num culto que dura 2 horas? Quantos de nós não achamos ruim participarmos de algumas coisas que vão horas? Mas quando é para participar algo para Deus, a gente sempre põe empecilho. A gente sempre está achando uma desculpa. Porque essa carne, ela é o maior inimigo de nos aprofundarmos em Deus. Mas quando o rei dos filisteus chega para Isaac e diz assim, nós não vamos lutar com você, nós entendemos que você é abençoado de Deus. Sabe o que está acontecendo aqui? A carne está reconhecendo, eu perdi. O quarto poço na vida de Isaac é quando a carne perde a batalha. E só depois que a carne reconhece, perdi, é que sai água do poço. Só depois que a sua carne perder, é que você vai alcançar um nível ainda mais profundo em Deus. Em cada situação, quando a sua carne perde, e ela reconhece, perdi, brota água de Deus. O Espírito Santo vem com uma unção nova. O Espírito Santo vem com renovo, vem com água fresca. Então a questão é vencer a carne. Mas interessante que Isaac não venceu a carne lutando contra ela. Isaac venceu a carne buscando a Deus, se aprofundando em Deus, se entregando mais para Deus. Sabe como você vai vencer a carne? Se entregando mais para Deus. E a sua carne vai chegar uma hora que ela vai reconhecer, não dá. Não dá para lutar. E nessa hora, brota a água do poço. Depois do juramento, depois que a carne chegou para Isaac e diz, não tem como te vencer. Os moços chegou e falou, Isaac, brotou água naquele poço, água viva. Tudo que Deus está fazendo comigo e com você, irmão, tem um propósito. Matar a carne, para que águas vivas possam fluir de nós. Quando a sua carne morrer, o poço vai dar água viva, fresca. Mas lembre-se, tudo isso no meio da sequidão. Tudo isso no meio do deserto. Tudo isso no momento de desafios, de lutas. Tudo isso nos momentos difíceis. É onde a carne vai sendo massacrada. E nós vamos nos aprofundando em Deus. Amém? Agora, irmãos, quando você lê
A vida de Isaac, no capítulo 26, tem outros detalhes que o tempo não nos daria oportunidade para dizer. Mas Isaac, irmãos, enfrentou sede, sequidão. Isaac enfrentou injustiça. O rei Abimeleque um dia chegou e falou assim: Isaac, sai do nosso meio porque você está sendo muito abençoado. Vai morar no vale. Vai para o vale. Quando eu ouço a palavra vale para mim, irmãos, soa o seguinte: vai ficar sozinho. Você está sendo um empecilho. Solidão em Cristo também é oportunidade para a gente cavar poço. Deixa eu dar um alerta para você, ovelhinha. Muitas vezes Deus vai tirar tudo e todos de nosso redor. Irmãos não vão te ligar. Irmãos não vão mandar e-mail para você. O seu pastor não vai lembrar de você. Você vai estar no vale. É nessa hora que Deus quer que você aprofunde em Deus. Mas em tudo isso, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. No tempo de sequidão, dos desafios, beba de Cristo. No tempo das lutas, beba de Cristo. No tempo que você está expandindo, que as coisas estão acontecendo, beba de Cristo. E no tempo que a sua carne estiver morrendo, agora beba ainda mais de Cristo. O grande dilema, irmãos, do ser humano é a sede. Alguns que estão aqui estão matando a sede na maconha, outros na biritinha de vez em quando, outros na prostituição, sei lá onde você está matando a sua sede. Só que só tem um que pode matar a sede: o poço de água viva chamado Jesus. Só Ele pode saciar a nossa sede. Só Ele, irmãos. E mesmo quando a gente está em Cristo, que é a sequidão, eu preciso me aprofundar mais nele. O interessante é que se você estuda a vida de Abraão, você vai ver que Deus diz para Abraão o seguinte: Abraão, percorre a terra. Se a terra fala de Cristo, Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, conheça Jesus de todas as suas maneiras. Percorre, procure conhecer Jesus. Mas para Isaac, cava poço, se aprofunda em Jesus. Irmão, irmã que está aqui, nós precisamos nos aprofundar em Jesus. Nós precisamos ir mais fundo. Nós precisamos ir mais fundo. E nós vamos mais fundo quando os desafios aparecem, quando as lutas, quando a sequidão vem. É nesse momento, irmão, que Deus nos dá a oportunidade de nos aprofundarmos. Está difícil com Jesus? Pior se você descer para o Egito. Porque o Egito, o mundo, é como um algodão doce. Tem aparência, mas não tem consistência nenhuma. Você já comeu algodão doce? Você pega aquele negócio desse tamanho, vai com a boca. Quando sua língua toca, já... Quando você termina aquilo, você fala: cara, é assim o mundo. Mas em Cristo, você vai cavar, vai te dar trabalho. Mas quando você chegar no fundo, tem uma água fresquinha para saciar a sua alma, para saciar o seu ser. A grande questão, irmãos, da vida humana é a busca de satisfação. Tudo que nós fazemos é procurando satisfação. Saciar algo lá dentro de nós. Todo ser humano tem uma sede. Quer crentes, quer não crentes. E tudo que fizemos buscamos saciar essa sede.
Mas só Jesus pode saciar a nossa sede. Mas mesmo em Cristo, muitas vezes nós vamos ter sede. Aí é a hora de cavar poço, de se aprofundar ainda mais. Eu estou vivendo essa fase, irmãos, de sequidão, e eu sei que Deus quer que eu aprofunde mais. Mas Deus é lindo, irmãos. Que eu desci falando, Deus, eu estou me identificando tanto com essas mensagens. Porque é o momento que eu estou vivendo. E eu vim descendo ali, eu falei, Deus, eu me sinto como uma terra seca. Aí estou ali agora orando ali, abaixadinho, Deus usou aí as irmãs para me trazer palavras. Mas aí a Cláudia vem e joga água na minha cabeça. E diz para mim, essa é a água do Espírito para quem está na terra seca. Eu falei, Deus, a única coisa que eu posso fazer é beber. Mas sabe, irmão, são essas coisinhas que são experiências com Deus. Agora isso não é só para mim, isso é para todos nós. Mas ali, ajoelhado ali, o Espírito Santo ministrou algumas coisas ao meu coração, irmãos. Que alguns dos que estão aqui estão vivendo esse tempo de sequidão. E eu não vou, irmão, eu queria orar com você e falar para você que vai passar. Depois da minha oração. Mas não vai passar tão cedo. Por quê? Porque Deus quer que você cave poços. Deus quer que você desentulhe os poços. Deus quer que você semeie nesse momento de sequidão. Deus quer trabalhar com você nesse momento de sequidão. Não tem jeito, irmãos. Não há oração apostólica, profética que faça você sair do deserto. Porque Deus quer que você passe esse deserto. Deus quer que você fique nesse deserto. Deus quer que você se aprofunde nesse deserto. Nele. Mas também, irmãos, Deus me deu uma visão que eu acho que vai encaixar com alguém aqui. Eu via uma criança querendo andar e caindo. E eu via uma mão pegando essa criança e levantando. E eu vou dizer algo para você. Alguém aqui está querendo caminhar, mas não consegue. O que você precisa é que Deus tome você nas mãos, como um pai toma o seu filho, e te ensine e te ajude a caminhar. Nesse momento de deserto na tua vida, o que você precisa é que Deus te tome na mão e diga, filho, eu te guio. Filho, eu te dirijo. Filho, eu te sustento. Filho, eu estou com você. Se você cair, eu te levanto. Amém?